Rádio Colom, a festa do povo. Você está ouvindo Toninho Neves, aqui na Colom AM 1090. Muito bem, em nossos estúdios, o nosso deputado federal, Coronel Armando, ele é do Partido Liberal, né? E gentilmente aceitou o nosso convite para a gente conversar um pouco sobre esse momento tenso que vive o Brasil, né? Momento de muita preocupação, né? Agora, bom dia, Coronel, prazer em ter no programa, deputado, tudo bem? Bom dia, Toninho, bom dia, ouvintes da Rádio Colom, uma satisfação estar aqui para poder conversar com vocês. Aqui não existe censura, é muito bom a gente chegar numa rádio onde não vai ser censurado, porque o Brasil vive um regime de censura provocado pelo STF. Censura prévia, né? Tem palavra que não pode falar, né? Então, aqui eu vou falar, se você não me cortar, claro. Eu vou falar. Você viu a homenagem ontem, fizeram lá pro presidente eleito lá na Fórmula 1, o Brasil inteiro. Toninho... O mundo inteiro, né? Porque tinha jornalistas de todas as partes do mundo, né? A gente teria que ter mais tempo para falar, mas assim, as manifestações que estão sendo ocultadas pela grande imprensa, essa é a grande verdade. Ocultadas, claro. Ocultadas. A gente vê na rede social. Né? Ocultadas pela grande imprensa, elas estão criando uma narrativa. Primeiro que o Brasil teve uma eleição limpa. Não teve. O Código Eleitoral fala disso. Então não teve e há prazo para recurso que não acabou. Essa narrativa. Uma imprensa que nunca critica atos do Supremo Tribunal Federal, ela tem lado. E ela vai receber dinheiro do PT e do governo. E ela não recebeu do governo Bolsonaro. Então ela estava carente, uma síndrome de abstinência. Mas assim, fora isso... Toda a classe artística, né? Fora isso, a gente viu que a população sabe disso, mas não está conseguindo espaço para manifestar. Eu queria colocar uma frase aqui, um áudio de 1 minuto do Alexandre de Moraes, para o pessoal ouvir. Posso colocar? Não, claro. Eu publiquei ontem. Desde que a manifestação, que é garantida pela Constituição e deve ocorrer, não importa se é a favor de A, de B, não importa o conteúdo da manifestação, todos têm o direito de se manifestar. Veja, as manifestações são ótimas para a democracia. Não importa se é a favor ou contra, manifestação sem baderna, manifestação sem violência, sem depredação, não importa o conteúdo da manifestação, todos têm o direito de se manifestar. Pequeno. Mas por que hoje ele não deixa a gente se manifestar? Então eu comparo, o pessoal chama ele de cabeça de ovo. Eu não chamo de cabeça de ovo, eu chamo de Darth Vader, aquele do Guerra nas Estrelas, que era do bem, e de repente passou para o mal. Esse cara é do mal. É só comparar, o povo brasileiro não é ignorante. Tem outra ministra do STF, a puritana da Carmen Lúcia, que num dos seus discursos ela disse: cala a boca, já morreu, todo mundo pode falar na democracia. A internet é boa por isso. Onde está o nosso direito de falar? Onde está o direito do povo de desconfiar de uma eleição? Código Eleitoral Brasileiro diz aqui, e eu vou abrir para a gente poder conversar sobre o que está havendo e o que não deixam acontecer e estão mentindo. É anulável, artigo 221 do Código Eleitoral, é anulável a votação quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar e o fato constar de ato ou de protesto interposto por escrito, no momento. Mas nós estamos tendo negação às nossas dúvidas. Não pode não poder duvidar. A dúvida faz parte do mundo e a dúvida faz crescer. Agora a gente tem que estar... Você deve dar o benefício da dúvida. Né? E veja, a própria artigo também no Código Eleitoral, se houver abuso de poder econômico, se houver corrupção ou fraude, que até 15 dias depois da diplomação pode ser anulado. Então nós estamos num período que o Lula não é presidente. Só é presidente na cabeça da grande imprensa e, infelizmente, será um péssimo presidente, porque falam do Bolsonaro, ele já foi fazer discurso no Egito, criticando o governo, e a imprensa não fala absolutamente nada, criticando o Brasil, mentindo descaradamente. O grupo de transição dele tem 18 condenados por corrupção.
Alguém acredita que não vai voltar a corrupção nesse país? E nós não vamos pagar isso, não. 18 condenados no grupo de transição. 18 envolvidos em corrupção. E essa história de fazer o peso real, nós vamos sustentar. Eu gosto da Argentina, é um país irmão, mas nós não podemos desviar dinheiro para sustentar o país ou mandar para o Maduro fazer cooperação com a Venezuela, ou mesmo temos que lembrar da Bolívia, que ficou com a refinaria da Petrobras do Brasil. A imprensa não fala absolutamente nada, a grande imprensa. Ela é a responsável por isso, porque ela criou uma narrativa que dá condições para o STF agir fora da Constituição e que fica a favor da imprensa, a favor da esquerda. O Bolsonaro enfrentou a esquerda, a grande imprensa, o STF enfrentou a esquerda internacional, o globalismo, e isso não é fácil. Foi um presidente muito forte, o Brasil viu isso e está se manifestando na rua. Nós não queremos, se essa eleição pudesse ter sido auditada, nós iríamos aceitar o resultado com tranquilidade. Mas se ela não pode ser auditada e a ação do juiz censurando, proibindo as manifestações, não podendo chamar o Lula daquilo que ele é, ladrão, que é ex-condenado, não pode chamar, que é corrupto. Ontem teve um programa fantástico endeusando a nova namorada do Lula, preparando ela para ser uma política, uma Evita Peron. Por que essa janja da vida? Vamos comparar as coisas, como a imprensa age, a manifestação tem que chegar na grande imprensa. Essa é nociva para o país. A grande imprensa é nociva para o país porque ela cria narrativa aqui e fora. Quando o pessoal vai para fora, os ministros do STF, não conseguem andar, porque lá eles não têm a mesma proteção que tem aqui. Lá em Brasília está tudo fechado, nós não podemos invadir Congresso, não podemos STF, mas temos que ter o direito de nos manifestar. Esse direito é a liberdade, faz parte da democracia. Quando você não tem direito, você não tem democracia. Agora, Coronel, me diz uma coisa. Qual é a estratégia do presidente Bolsonaro, que ele mesmo liberou o grupo que vai fazer parte da transição, né? Está acontecendo a transição no Brasil. O Lula parece já como o presidente, já está mandando, né? A impressão que dá que ele está mandando. Bolsonaro está quieto. Por que o presidente está, no entendimento da população, sem falar, está quieto, não está participando do momento da vida pública do país? Tem alguma estratégia, algum motivo? Eu vejo o seguinte, o Bolsonaro sempre foi criticado por falar muito. Agora ele não está falando. Isso está incomodando os outros, porque estão esperando ele falar para criticar. Quando o Bolsonaro não fala, ele não pode ser criticado. A crítica agora é porque ele não fala. E eu acho que é estratégico. Ele não pode falar. Quem tem que falar por ele é o povo, sou eu que sou um parlamentar, os parlamentares até serem caçados. Nós temos que falar. O presidente agora tem que se recolher e aguardar. Ele tem que aguardar e deixar o povo e a população se manifestar. E essa manifestação, como eu disse, é democrática. A manifestação na frente dos quartéis, quem administra a área em volta dos quartéis são as Forças Armadas. Existe uma lei para isso. E o Alexandre de Moraes não pode mandar a polícia tirar o pessoal da área de administração militar. E outra coisa, se a eleição terminou, e terminou a eleição, como ele diz, qualquer situação que haja uma ordem direta dele para a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Federal, é lei marcial. Existe um canal de comando. Ele tem que pedir ao Ministério da Justiça para que a Polícia Federal seja empregada, porque o ministro, a Polícia Rodoviária Federal são subordinados ao Ministério da Justiça. A Polícia Militar é subordinada ao governo do Estado, não é subordinada ao ministro do STF. Isso é claro. E se a eleição terminou, não existe como ter isso. Então é ditadura judiciária. Falo mais. Eu tenho um discurso na Câmara em que eu falo: democracia só funciona com pessoas honestas. Se não tiver pessoas honestas na democracia, ele se preserva e a democracia vai para o buraco. E a democracia não é só o poder legislativo, não é o executivo, é o judiciário. E o judiciário não está atuando de forma democrática. Então ele está contribuindo contra a democracia no Brasil. Isso tem que ser muito claro. Eu falo judiciário, STF e algumas interferências. Então nós temos que deixar claro que a democracia está sob ameaça por razão das ações do STF e não por ação
do nosso lado, da população pacífica se manifestando, que está recorrendo a quem ela confia. Ela só vai nos quartéis porque confia nas Forças Armadas. E não confia, também tem um discurso disso, não confia no STF, não confiou no TSE. E eu não vi, nesse ano inteiro, um parlamentar de esquerda desconfiar das urnas, quando em anos anteriores todo mundo queria que o voto fosse auditável. Eu não vi o ano inteiro. Por que não ouvi um parlamentar de esquerda? Porque eles sabiam que iam manipular nas urnas. Então a gente tem que questionar, sim. E enquanto não tiver definido isso, não for dada a resposta, não tem aquele negócio, abafa. O que estão fazendo é, responda. A gente tem que fazer isso. E a imprensa internacional está começando a ver isso, olhando com outros olhos. Está estourando no mundo inteiro. Enquanto aqui no Brasil, o Grupo Globo, infelizmente, o UOL, Folha de São Paulo, estão manipulando a informação. Eles são os vendidos e comprometidos contra a democracia. 8h24, Marquinhos. Bom dia, deputado federal, Coronel Armando. Eu perguntaria para o senhor o seguinte: as Forças Armadas, elas são um poder moderador no país. A Constituição está lá na Constituição. A partir do momento que o STF começou a se envolver diretamente na administração da Presidência da República, diretamente nas ações do presidente, o Exército não poderia ter feito uma intervençãozinha aí, ir para a reunião com o Supremo Tribunal Federal e dito a eles, lembrar eles do real papel deles perante a Constituição? Bom, Marquinhos, primeiro vou deixar claro aqui, não está explícito em lugar nenhum da Constituição que o Exército é um poder moderador. E isso que gera questionamentos sobre a nossa atuação. Eles não querem as Forças Armadas no campo político, que eu acho também que a gente não deve, como Força Armada, atuar no campo político. Mas nós temos que fazer respeitar a ordem, a lei e a ordem. Isso sim, sob a iniciativa de qualquer um dos poderes constitucionais. Porém, não é dessa forma. Eu acho que houve erro nosso ao permitir que o STF saísse da Constituição. Quando eles liberaram o Lula, anulando todo um processo que vinha já há 3 anos, nós erramos no alvo ao reclamar do STF. Nós deveríamos ter atacado o Lula. Esse homem é um corrupto, é um ladrão, a população está se manifestando no Grande Prêmio Brasil, ele vai ser vaiado aonde ele for, se não for ambiente fechado, vai ser vaiado, e o Brasil vai viver um caos. Então, veja, nós erramos, e o STF dando respaldo. Eu olho para a cara dos ministros do STF, tenho raiva. Eu olho para ali, como é que eu posso ter um representante que não foi eleito, vai ficar até os 75 anos dificultando a vida democrática do país? Dificultando. Porque se o Barroso não tivesse ido lá no Congresso falar com os líderes de partido e provavelmente ameaçou as pessoas que têm rabo preso lá, e sai do Congresso mudando os votos de uma comissão que iria aprovar o voto auditável impresso, sem pegar o papel, e depois sai eleição, não se ganha, se toma. Pô, isso aí é um absurdo uma pessoa falar isso. É igual o juiz do Flamengo e Vasco, o Flamengo e Fluminense dizer, olha, o Flamengo vai ganhar. O Flamengo é melhor. Que isso? O juiz não pode falar nada. Não pode falar nada, um juiz, e eles falaram, ele só fala nos autos. Qualquer advogado sabe disso, e eles estão contrariando tudo que diz. O Alexandre de Moraes tem um artigo, tem um livro de direito constitucional, que ele contraria o que ele escreveu no livro. A Carmen Lúcia disse que cala a boca, já morreu, e fala da censura, que ali ela é inadmissível, mas que considerando essa situação, ela vai permitir até 31 de outubro. Uma vergonha, e a imprensa não cobra nada, a grande imprensa. Uma imprensa vergonhosa. Eu tenho vergonha da imprensa do Brasil, da grande imprensa do Brasil. Infelizmente, e não sou eu. Eu acho que eu estou aqui representando milhões de pessoas que não podem falar, que estão sendo oprimidas por ações do STF. Quando eles voltarem, vai ser pior. E as Forças Armadas estão ali dentro do seu papel constitucional, recebendo e deixando as manifestações prosseguirem. A gente tem que deixar a manifestação. A hora que não permitir manifestar, a ditadura se instituiu oficialmente. E é o próximo passo, cortar as palavras dos parlamentares, cortar a liberdade de expressão da população e vai cortar a liberdade de censura à imprensa. E ainda vai proibir a reunião pacífica.
Então não podemos deixar isso aí, pessoal. Não quero dizer, eu quero aqui parabenizar Joinville e toda Santa Catarina, mas em especial Joinville, onde a população está nas ruas, debaixo de chuva, e está ali se manifestando pacificamente. Isso é bonito, a gente sente orgulho de ver pessoas idosas, crianças, mulheres e patriotas ali na frente do quartel de forma simples, mantendo elevada a moral da população. Isso tem que ir no Brasil inteiro, e a imprensa está omitindo. A imprensa tem que sair da sua estação de trabalho e ir lá cobrir, só que tem medo e fica deturpando as informações. Tudo é pacífico. Coronel, vamos ver a nossa rede social, então. Zeno Koskovski, bom dia, Toninho, amigos, forte abraço. Zeno Koskovski está mandando um abraço. Carlos Almeida, Toninho, ontem o público que foi a Interlagos ver a corrida mandou um recado ao presidiário eleito, presidente Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. Que moral estamos nós brasileiros. Ricardo Bretanha Schmidt, só a elite, custa muito caro ver corrida. Não tinha elite lá não, né? É onde ele for hoje, pode ser onde for. Tanto é que o Lula não sai sozinho, lugar nenhum, né? Há muito tempo, né? Pois não? O discurso dele seria isso, é da elite. Eles sempre separam os dois lados. Mas manda ele vir aqui em Joinville. Não sai na rua. Manda ele ir a qualquer lugar. Não, a gente sabia. E aí ontem reclamaram cancelou, da motociata que houve aqui em Joinville. Poxa, fazendo motociata. A motociata é proibida. Quero ver o pessoal da esquerda fazer uma motociata. Eu quero as manifestações deles. Nós não vemos manifestação da esquerda. Então eles não fazem manifestação. E reclamam das nossas. Se quiserem, façam. Nós não somos contra. O senhor acha que o Lula sairia de casa para ir comprar pão na padaria da esquina? Não vai, claro. Carlos Almeida, doutor Ricardo, o Carlos Almeida dizendo, doutor Ricardo, segundo a imprensa, ontem teve mais de 250 mil pessoas no Interlagos, entre elas muitas de classe média e baixa, pois muitos trabalham. Não é tão absurdo pagar ingresso para ir no o pessoal paga ingresso para esses shows do Rock in Rio. E aí qualquer um da população vai no Rock in Rio, vai nesse show, e o preço é semelhante ao da Fórmula 1. Essa pessoa que comentou, provavelmente ele já foi em algum show. Vai ver quanto é o preço do show. Rock in Rio, Planeta Atlântida, qualquer coisa dessa aí é caro. José Chaga dos Santos, vergonha para o Exército deixar esses acampados em seus portões. Quando for no MST, pode. MST pode. Gerson Dário Beck está assistindo. Gerson Dário Beck, bom dia a todos, uma ótima semana. Meu Deus do céu, é uma piada falar que a imprensa está sendo censurada. Não é censurada, é comprada, diferente, né? Você censura quem tem uma opinião contrária à sua. E você só censura quem tem opinião contrária. Se a opinião é sua, não precisa censurar a imprensa. Aqui tentam me censurar, né? Tentam me censurar, né? Vamos ver depois do que eu falei aqui, se eu vou ficar tendo liberdade para falar. O Coronel Armando, o que vai dar? O povo está na rua, está se manifestando. Você promete aí um encontro, o país, né, vai parar nessa terça-feira, dia 15 de novembro, né, um dia muito importante para o Brasil, né, na história do Brasil, né, proclamação da República, né. O que o senhor espera diante desse número de manifestação? O senhor acha que vai ser assinado alguma intervenção militar, o Lula vai assumir ou não? Qual é a sua opinião a respeito dessa situação, desse quadro aqui, que o país vive um verdadeiro impasse? Bom, primeiro, dia 15 de novembro é um feriado da Proclamação da República. A Proclamação da República sempre foi uma manifestação de povo, pedindo a mudança de um sistema. Saímos da monarquia, do império, para a república. Bem ou mal, houve uma mudança. Toda eleição também pode representar mudança. Eu acho que a manifestação é válida, em princípio,
pelas falta de transparência na apuração das urnas e nas informações passadas à população. Nós não podemos, pessoas esclarecidas, simplesmente aceitar, está tudo acabado. E o resultado é inquestionável. Poxa, qualquer situação a gente tem que verificar. E o verificar faz parte da segurança. Então, eu acho que ainda tem dúvidas que têm que ser respondidas. Não adianta dizer que não tem. A dúvida tem que ser respondida, é um direito nosso ter essa dúvida. E a população se manifesta nas Forças Armadas. Força Armada não age como milícia. Força Armada não sai de quartel dessa forma. Ela está ali aguardando o que vai acontecer. Mas as manifestações são legítimas e darão fundamentação. Nós temos ali vários campos que estão atuando. O senador Luiz Carlos Rainer pediu, além de pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, pediu esclarecimentos dentro do papel do Senado sobre as dúvidas da eleição. O senador Alessandro Vieira assinou junto e outros senadores estão assinando. Então, pela legalidade, pelo papel parlamentar, e nós estamos cobrando isso aí, está havendo uma solicitação. Ela tem que ser respondida, ela não pode ser colocada diante disso. Nós temos, sim, um presidente do Senado, tenho vergonha do Rodrigo Pacheco. Está embaixo da cadeira, em conluio, que não faz nada, é o principal responsável, junto com a imprensa. Por isso, é aquela pessoa que não faz absolutamente nada. Ele teria condições de limitar o trabalho do STF, mandar abrir o processo de impeachment, que tem vários pedidos, tem 3 milhões de assinaturas, e o Rodrigo Pacheco fica com aquela cara de paisagem, se escondendo quando aparece com cara de paisagem. Então, a gente tem parlamentares bons lutando pelo Brasil, mas estão sendo calados. E temos parlamentares ruins. Infelizmente, esse parlamentar é um dos principais responsáveis pelo que acontece. O Congresso Nacional, nós temos na Constituição medidas legais de fazer o peso e contrapeso. Não está sendo feito. Isso está levando a essa situação que nós vivemos hoje. Então, infelizmente, eu falo, as Forças Armadas estão no papel delas, aguardando o desdobramento, mas vamos aguardar as respostas que serão dadas. E aí, assim, nós temos que percorrer também as cortes internacionais. Tem corte internacional. Se manda observador aqui da OEA para homologar a eleição, nós também temos que recorrer. Esse é o nosso papel, recorrer judicialmente. E nós temos que esgotar todos os canais jurídicos, administrativos, antes de qualquer outra coisa. Agora, Coronel Armando, a cúpula de generais do Brasil, os militares mais graduados, eles devem estar conversando, né? Inclusive, deram opinião sobre o relatório, né? Na minha opinião, foi um relatório muito fraco, né? Se esperava de serem mais contundentes, né? E agora deram mais uma opinião aí, né? O Exército está sendo complacente com a atual situação? Pela posição, primeiro, Toninho, até agora eu vou discordar do que você acabou de falar, porque foi a grande imprensa. O pessoal não leu o relatório com profundidade. O relatório tem ali em torno de 25 primeiras páginas, e ali ele fala conclusões do que não conseguiu ser visto, e aquilo ali ele disse que não há condições de verificação, porque não teve acesso ao código-fonte. Então, o que ele colocou foi de forma técnica. O relatório das Forças Armadas não é um relatório político, nem deveria ser. Quando o Alexandre de Moraes e a imprensa já pegaram no relatório e pegaram essa condição de Exército homologa as eleições, e eleições nas urnas brasileiras são orgulho nacional e referência para o mundo. Balela! A gente tem em vários momentos vídeos gravados de parlamentares, de outras pessoas criticando o nosso sistema. Roberto Requião, todos da esquerda criticavam também as urnas em outros momentos. Quando foi Bolsonaro, não criticaram. A Alemanha voltou para a urna de papel por causa da transparência. Outros países voltaram. Então nós não estamos fazendo nada demais. E o Paraguai, cumprimento nossos irmãos paraguaios, colocaram uma urna de terceira geração com impressora. Então não tem nada, é que as Forças Armadas têm o seu papel. Que tem que comentar, tem, cara. Ninguém vai se surpreender com algum cenário. Eu acho que o nosso cenário é um cenário que a população não está satisfeita e está mostrando.
que não está satisfeito. Quem está falando são pessoas que têm interesses nesse momento. Interesses atendidos e interesses que vem a grande imprensa. O Lula vai rodar dinheiro para eles, vai rodar dinheiro para os artistas de novo. E quem vai pagar são essas pessoas na frente da rua. Quem está na rua vai pagar. Então esse pessoal não quer, eles estão preocupados com o futuro do seu filho, da sua família, estão ali botando em risco os seus empregos, porque estão saindo e voltando, e eu acho que é democrática essa manifestação. Dizer que é antidemocrático, só é democrático porque quem não quer viver numa democracia plena, quer viver numa democracia à la Venezuela, à la Cuba, à la Chile, à la Peru. Nós temos agora na Colômbia um traficante, que é o presidente da Colômbia, guerrilheiro. A primeira coisa, acaba com a política de droga. Então não é como assim, nós temos que olhar o Brasil e ter espaço para falar. Eu gosto de ir a debate. Eu queria ter mais debates para poder defender minha posição. Eu não sou mais convidado para ir na televisão. Coronel, Simone Maciel está assistindo. Carlos Almeida, Toninho, o presidiário chorou pela fome no Brasil, mas se hospedou num hotel de 7 estrelas com diária de R$7.000. Este é o presidente dos pobres. Fora que ele usa terno do Armani, relógio de R$100.000, né? É uma vida de luxo do nosso presidente eleito. Marquinhos, uma pergunta, fica à vontade. Comandante, o PT vem anunciando todas as coisas que os brasileiros contestam, não gostam e não querem, provavelmente, porque a prova está aí que está todo mundo fazendo manifestação, coisas que vão contra a população. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui para o senhor, que é a questão, por exemplo, que eles estão ameaçando, estão dizendo que vão constituir aí uma terceira força, criação de uma guarda nacional. Provavelmente, o termo agora é meu, provavelmente, proximamente vai se chamar bolivariana. E eles podem formar uma força, uma outra força paralela àquilo que nós já temos no Estado hoje? Bom, primeiro, qualquer mudança que vá ocorrer, nós ainda temos um poder legislativo. O Bolsonaro enfrentou reações e veto às suas propostas durante os 4 anos de mandato. Então, as intenções que o Lula tiver, mesmo medidas provisórias, elas têm que ser aprovadas no Congresso. Eu não acredito que ele aprove com facilidade nada do que ele vem falando. Embora exista parlamentar fisiológico, a gente sabe que tem, mas a maioria, e tem gente muito boa que vai se posicionar contra. Então as ideias eles estão colocando, é um programa, mas vamos falar agora um pouquinho de economia para acabar. Rapidamente. Eu sei que tem que acabar o programa. Eu vou participar de um programa agora da Câmara sobre equilíbrio fiscal e medida a PEC da transição. Primeiro, eles querem aprovar uma PEC que dê 400 milhões, 200 milhões por 4 anos. Ou seja, para cumprir as promessas que o Lula fez, promessa de campanha. Nós temos que primeiro ter o equilíbrio furar fiscal. O teto de gasto, né? A gente entende que tem algumas necessidades, mas tem que ter equilíbrio fiscal. Quando o Lula abriu a boca aí, dizendo que não vai respeitar as valorizações e os próprios, aí eu acho que é coerência. Muita gente que estava apoiando ele, economista, Helena Landau, o Meirelles, Pércio Arida, tomaram um susto e o mercado caiu, porque não é isso que nós conversamos. E o verdadeiro Lula vai se revelar na frente. Não agora. Agora é Lulinha Paz e Amor, impresso com carinho. Quero ver daqui a pouco se vai acontecer isso. Então, nós temos que olhar as intenções de implantar aqui um regime socialista, como foi falado, e também a economia que não se sustenta. E isso vai acontecer. Então é perigoso e a manifestação é válida desse Fora momento. Mais 13, olha o número, mais 13 ministérios, né? E mais 13 ministérios vai poder empregar companheirada, né? Além de empregar, comprar parlamentares. Porque você vai chamar... Porque como o Bolsonaro fez, ele reduziu os ministérios até um número excessivo, teve que subir um pouco. Mas a nomeação do ministro era técnica. Como era antes do Bolsonaro. Chama um partido, entrega o ministério para ele, todos os cargos estão com ele, o orçamento dele, ele vota junto.
Então ali o camarada resolve os problemas do partido dele. Não pode funcionar assim. Tem que ter critério técnico nas indicações. Muito obrigado, coronel. O senhor vai vir aqui mais outras vezes antes de continuar esse debate. Era para ter perguntado mais coisas aí, o futuro do PL em Joinville, como é que ficam, etc. Mas a gente conversa na outra oportunidade. Eu queria agradecer a você, agradecer ao Marquinho, a todos aqui da Rádio Colom, por esse espaço. A gente não tem esse espaço em outros veículos de comunicação aqui em Joinville. Não, aqui não tem problema. E nós precisamos de espaço para poder falar. Mas quando as pessoas não querem nos ouvir, elas não nos chamam para falar. Então, é muito tranquilo o que eu estou falando para você. Eu estou à disposição, não só aqui, meu gabinete está em frente ao batalhão, está aberto, funciona, porque eu ainda sou um deputado. E vamos trabalhar junto para que o Brasil possa ser aquele Brasil por que nós lutamos. A pátria amada. Nossa pátria amada. Legal. Ibair, é contigo. Um abraço. Até Quarta-feira. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tá? Um abraço. Até lá então. Você ouviu Toninho Neves, aqui na Colom AM 1090. O seu show diário de informações.